Gálatas, capítulo 2, do 1 ao 10. Vamos focar hoje no verso 2. É um verso muito rico e a gente está trabalhando com esse tema, o mesmo evangelho. O evangelho não muda, o evangelho é o mesmo evangelho. O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho dos apóstolos, o evangelho que Paulo pregava e o evangelho que essa igreja prega, não muda. Então vamos ler o capítulo 2, vamos ler do 1 ao 10. Do 1 ao 10 eu vou ler, como de costume, os ímpares, e os amados irmãos leem os pares, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim: 14 anos depois fui outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para os da circuncisão. Amém. Meus amados, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa primeira parte. Ó Deus, pelos louvores entoados ao Teu nome, pela leitura da palavra, ó Deus, pelos agradecimentos, ó Deus, por tudo o que aconteceu. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, para que nós possamos, ó Deus, compreender Tua palavra, que é revelada e inspirada. Fala, Senhor, aos nossos corações. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós chegamos no capítulo 2 e a gente vai ver que o mesmo evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho dos apóstolos, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. E quando nós compreendemos que o evangelho ele é justamente revelado por Deus, ele vem do céu, ele vem do alto, nós vamos entender que não compete a homens entender, mas viver esse evangelho. E que nossa missão é justamente essa, é viver e anunciar o evangelho de Jesus. Com fidelidade, nós temos que ter fidelidade à palavra de Deus. Vivê-lo e pregá-lo, anunciá-lo, esse evangelho que salva. Com fidelidade, com coragem, com discernimento. Tudo isso, discernimento espiritual da parte do céu. Nós não podemos, de forma nenhuma, negociar esse evangelho. Nós não podemos negociar os fundamentos estabelecidos por Deus, os fundamentos estabelecidos por Cristo. Não podemos, não devemos negociar. Por quê? Porque o mesmo evangelho que foi pregado há 2000 anos atrás continua sendo pregado hoje. Essa carta aqui aos Gálatas, só para lembrar, é um grito, é um clamor contra justamente o legalismo que tinha penetrado dentro das igrejas. E Paulo, ele continua pregando a verdade aqui, e a igreja tem que continuar pregando a verdade.
Contra o que, pastor? Contra o veneno dos falsos apóstolos, profetas e igrejas que estão aí fora. É o veneno que tem matado igrejas. O falso evangelho mata igrejas. Justamente mata igrejas. Porque às vezes igrejas cheias, mas vazias por dentro. Porque não é o evangelho. Não é o evangelho de Deus, não é o evangelho da graça, não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho. O apóstolo Paulo narra aqui um episódio crucial, a sua ida a Jerusalém. E ele não foi em Jerusalém por causa de política, não. Nem foi obrigado por causa dos falsos profetas que estavam incluídos ou inseridos na igreja lá na região da Galácia. Não, ele não foi por causa disso. Ele foi diante daqueles apóstolos que eram os colunas da igreja, apresentar o evangelho que ele pregava, mostrar a unicidade do evangelho. O evangelho é um só, o evangelho é o mesmo evangelho. O evangelho ele não muda. Esse evangelho revelado por Deus, ele é imutável. Nada pode ser inserido, nada pode ser adicionado nele, muito menos subtraído, não. E esse versículo 2 aqui, ele vai nos convidar a refletir, é um versículo poderoso, vai nos chamar a refletir sobre três coisas, sobre três pilares da fidelidade do Evangelho. O primeiro é o chamado celestial a pregarmos o Evangelho. Nós temos que pregar esse Evangelho, a coragem do confronto. Vai ter momentos na vida que nós somos convocados ao confronto. Para quê, pastor? Para defender o verdadeiro. Como é que nós defendemos o verdadeiro? Pregando o que a Bíblia nos mostra. É isso que nós temos que fazer, tudo que está escrito aqui. E a centralidade de Cristo, a cruz de Cristo, a centralidade do Evangelho que está em Cristo. E a gente vê que toda essa carta aqui, o apóstolo Paulo, ele se encontrava numa situação delicada, tá? Por quê? Porque havia se infiltrado dentro da igreja da região da Galácia vários falsos apóstolos ou judaizantes que queriam perverter justamente o verdadeiro evangelho, tá? E o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele vai até Jerusalém. Ele vai até Jerusalém, por quê? Porque ele recebe uma ordem do céu para ir até Jerusalém. Porque a partir daquele momento o apóstolo Paulo já fazia 14 anos que pregava o evangelho para os gentios. E esses apóstolos que estavam lá, que eram colunas da igreja, quando a gente percebe aqui, eu vou só mostrar para vocês aqui, o verso 9, a gente vai ver que os colunas da igreja eram justamente esses três homens, Tiago, Cefas e João, verso 9 aí, E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, verso 9, tá? Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas da igreja, justamente, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para os judeus, os da circuncisão. E a gente vê que o apóstolo Paulo, o que era que o apóstolo Paulo queria? Pregar o evangelho. E aqueles discípulos ali, o pastor que era Tiago da igreja, toda a vida que a gente vai perceber em Atos, sempre fala de Tiago primeiro. E Tiago aqui é Tiago justo, irmão do Senhor. Ele era o pastor da igreja de Jerusalém. E o que é que Tiago diz? Vai para os gentios, que nós vamos ficar aqui em Jerusalém, com os judeus, com os da circuncisão. O evangelho tinha que ser pregado, anunciado. E Paulo, ele vai e quebra essas barreiras. Que barreiras, pastor? As barreiras geográficas, as barreiras culturais. Isso para mostrar que o evangelho é para todos. Não faz acepção de pessoas. O evangelho chegou e tem que ser falado, anunciado a todas as pessoas. O evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então a gente vai perceber os princípios fundamentais da revelação de Deus através de Cristo e a responsabilidade do cristão. Cada um de nós temos um ministério, e o nosso primeiro ministério começa em casa com a pregação da palavra. Nós temos um ministério, e o que é que a gente vai ver nesse texto aqui, nesse versículo 2? A primeira coisa é a direção divina. Deus, ele nos direciona. Ele nos direciona. Às vezes, quando nós erramos,
É por má escolha, as nossas más escolhas. Você vai ver aqui que o apóstolo Paulo ele tem a direção divina. Olha o que é que ele diz, logo no comecinho do capítulo 2, tá? Capítulo 2, versículo 2, ó. Fui em obediência. Então ele foi em obediência, ele foi direcionado por Deus. Você vê que ele não foi por iniciativa humana, ele foi para Jerusalém, ele viajou para Jerusalém, direcionado por Deus, ele foi em obediência. Paulo ele vai enfatizar aqui, que ele não foi por pressão dos judaizantes que eram ou que estavam infiltrados dentro da igreja, não, mas ele foi em obediência a Deus. Nós temos que fazer as coisas em obediência. Fomos alcançados pela graça mediante a fé, e agora nós vivemos como, pastor? Em obediência na fé. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 1. Então o apóstolo Paulo diz aqui, fui em obediência, ele foi em obediência. Foi Cristo que direcionou Paulo até Jerusalém. Foi Cristo que nos direcionou para que nós estivéssemos hoje aqui nessa igreja. Então nós temos que sermos dirigidos por Deus, no tempo de Deus e na presença de Deus. Nós temos que ser completamente dirigidos por Deus. Nós não podemos tomar decisões precipitadas nas nossas vidas, mas nós temos que obedecer o tempo de Deus, a vontade de Deus. Então Paulo agiu como aqui, pastor? Sobre orientação celestial, sobre orientação espiritual, orientação que veio do céu. Fui em obediência, ele foi em obediência. A quem? A Deus. Em uma obediência que veio do céu, do alto. E hoje nós somos orientados e guiados pelo quê, pastor? Aqui, ó, pela palavra. Lâmpada e luz. É ela que guia, é ela que orienta as nossas vidas. É a palavra de Deus. O termo aqui, revelação, tá? Nós temos que ter cuidado, porque Deus ele se revela através da natureza, ele se revela através da lei, mas existe a revelação especial de Deus. E onde é que está a revelação especial de Deus? Nas Escrituras Sagradas. Então, onde nós encontramos Deus para a salvação? Nas Escrituras. Nas Escrituras Sagradas, na sua lei. Por isso que nós temos que meditar nela de dia e noite. A natureza, ela revela a glória de Deus, os atributos de Deus, mas onde nós encontramos Deus para a salvação, está na revelação especial de Deus. Quando ele diz aqui, uma revelação, foi justamente o próprio Jesus que apareceu para Paulo e diz, vai para Jerusalém. Mas hoje, o cristão, ele é direcionado pela palavra de Deus. É Cristo que direciona as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque Cristo é a revelação máxima de Deus. A revelação máxima de Deus. Eu lembro-me de Moisés. Moisés, eu vou até pedir para as meninas colocarem aqui. Porque Moisés disse, ó Senhor, eu só vou se o Senhor for conosco. Eu não saio se não for com o Senhor. Então, às vezes, nós tomamos decisões, meus amados irmãos, com a orientação completamente humana. Nós não pedimos orientação de Deus. Pode ter certeza, quando nós vamos ser felizes e bem-aventurados, pastor, quando nós formos orientados e conduzidos completamente por Deus. Eu vou pedir aqui a Luma e a Amanda para colocar aqui, Êxodo 33, 15 e 16. É muito interessante, Moisés guiando ali, naquele tempo, 600 mil pessoas, isso só de homens contados. Mas ele diz, ó, Senhor, eu só vou com a tua orientação. Então Moisés disse, ó, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Era isso que nós deveríamos fazer. Senhor, se o Senhor não for conosco, qual que é que ele diz no verso 16? Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti? Aí ele vai dizer, eu e o teu povo, será que não é o fato de andares conosco? O único favor verdadeiro de Deus é Deus conduzir as nossas vidas. Andares conosco, de maneira que somos separados para o Senhor, eu, teu povo e todos os povos da terra. Moisés disse, ó Senhor, não me faça sair daqui, se não for com a tua presença. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã,
todas as nossas decisões têm que ser orientadas e direcionadas por Deus. Pode ter certeza, todas as vezes que quebramos a cara, ou que levamos ou tropeçamos, fazemos sem orientação de Deus. Moisés disse: Senhor, só me faça sair daqui se for contigo. Se não for contigo, eu não vou. Por isso que Paulo fala aqui de uma revelação, aqui no verso 2, voltando lá para o verso 2. O verso 2 aí está em Gálatas ainda, né? Ele diz assim, verso 2: fui em obediência a uma revelação. O que é que isso implica? Trazendo para implicar para as nossas vidas. O que Paulo está dizendo aqui, eu fui justamente sobre orientação divina. E Paulo, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Olha o que é que ele vai dizer lá em Atos, para você ver que o apóstolo Paulo, ele era habitado, ia na orientação, na obediência de Deus e no poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou colocar 2 versículos aqui, só para vocês verem. Coloca aqui Atos 13, 2 e 3. Isso aqui é justamente a primeira viagem de Paulo. Ele estava nessas regiões. Olha o que é que Paulo diz, Atos 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. O que era que Paulo ia passar? Paulo ia passar em Antioquia, verso 3, então jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Paulo foi porque o Espírito Santo separou ele para aquela grande missão. E nós fomos separados para uma grande missão. Deus quer que nós venhamos fazer a sua vontade em obediência no poder do Espírito Santo, revestidos da autoridade de Cristo. É assim, para que nós possamos ser bem-aventurados. Paulo fazia isso. Perfeito? Não, mas conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É assim que as nossas vidas têm que ser, para que nós possamos ser bem-aventurados, felizes em Cristo verdadeiramente, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, em obediência a Deus, revestidos de Cristo. Pode ter certeza, 99% de possibilidade de dar certo. Outra vez que ele foi conduzido pelo Espírito Santo, Atos 16, do 6 ao 10, aqui já é outra cena. E percorreram a região da Frígia, Galácia. Olha aqui onde era que ele estava. Mesmo local da carta. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo disse: não, já pregou aí, vou levar para outro local. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. Aí ele diz: à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem na Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajudem-nos. Olha o verso 10 para a gente encerrar. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Nós temos que ser conduzidos por Deus. Nossas decisões, nossas ações têm que estar completamente direcionadas por Deus. Por Deus, Paulo fazia isso. Esse é o modelo normativo das nossas vidas, não descritivo. Isso é norma, normativo. Não é descritivo que já passou e ficou por ali, não. Isso é normativo em nossas vidas. Nós temos que ser orientados pela palavra de Deus, em obediência a Deus, guiados pelo Espírito Santo, revestidos de Cristo. É isso. Muitas pessoas erram hoje em suas vidas e em seus ministérios, porque erram nas estratégias erradas, direções erradas, porque não estão em conformidade com a vontade de Deus, não estão pedindo discernimento espiritual. O apóstolo Paulo não, foi em obediência. Por isso que nós temos que voltar a buscar a orientação de Deus, através da sua palavra e através da oração, com súplicas. E nós temos que ter a sensibilidade para saber o que é de Deus e o que não é de Deus.
Pastor, onde é que eu vou ter todas essas respostas? Na sua palavra. A palavra de Deus vai nos dar as respostas. Lá no capítulo 2, né? Ele vai dizer revelação. Aqui foi justamente uma revelação direta de Cristo. Capítulo 2, verso 2. Ele diz: fui em obediência a uma revelação. Justamente Cristo apareceu para ele. Essa revelação foi uma revelação particular. Agora, isso sim era descritivo. Era por um breve tempo. Hoje, o seu Filho se revela através da sua palavra. Paulo tinha que ir lá porque tinha que falar com Pedro, João e Cefas. Era isso. Era isso, só era isso. Paulo enfatiza que sua viagem a Jerusalém foi direcionada justamente por Cristo. Meus irmãos, tudo é por Cristo. O ministério cristão, ou o nosso ministério em nossas vidas, toda a nossa direção, ela tem que vir do alto, ela tem que vir dos céus, ela tem que vir através das Escrituras. Não é por conveniência humana. Às vezes nós tomamos decisões por causa dos outros. Aí a decisão é errada em nossas vidas, porque nós não pedimos orientação do céu. Às vezes há, sabe o que na vida do crente? Muitas pressões externas, pressões da família, pressão dos amigos, pressão no ambiente de trabalho, para que nós venhamos a tomar decisões erradas em nossas vidas. Deus fala conosco hoje como, pastor? Através da sua palavra, através da Bíblia. E Ele vai nos oferecer coisas que são essenciais para as nossas vidas. Como o que, pastor? Amor. Como o que, pastor? Esperança. Como o que, pastor? Força para continuar. Força para enfrentar os desafios que vão aparecer nas nossas vidas. Os desafios do dia a dia, através da sua palavra. E o que é que Jesus nos convida? A confiar nele, buscar sua orientação, encontrar alegria, paz e presença. E a sua presença, sempre a sua presença conduzindo as nossas vidas. Então aquele momento ali, era um momento descritivo. Estava passando um período, era um período, o livro de Atos, é um período que passava, que estava descrevendo o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Tem coisas que não acontecem mais, como, um exemplo, o derramamento do Espírito Santo não acontece mais como acontecia em Atos. Naquele momento caía fogo do céu, cabeça em chamas. Agora não, hoje nós temos que crer. Por isso que é um livro descritivo. Aí algumas coisas vão ficar, são normativas, mas algumas coisas não acontecem mais. Do jeito que aconteceu, não. Só se Deus quiser. Mas o que é que ele diz agora? Quando é que nós somos batizados com o Espírito Santo? Quando ouvimos a palavra de Deus, quando cremos em Cristo. Essa é a norma agora. A norma é essa. Então Deus, Ele se revela hoje através da sua palavra. Eu queria colocar aqui só para a gente perceber. Por quê? Porque tem muitos crentes ainda hoje que estão atrás de quê? De revelação. Tendo a Bíblia, 66 livros, revelados e inspirados, fechados. Aonde é que nós encontramos Cristo? Na Bíblia. Hebreus 1, do 1 ao 4. Eu acho que é o texto mais famoso para mostrar que nós não precisamos de novas revelações, ó. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Onde é que nós encontramos o Filho? Nas Escrituras. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Todas as coisas. O Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra. É através da sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele fecha, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, ele hoje falou antigamente de várias maneiras. Hoje, fala através do seu Filho. Aonde nós encontramos o seu Filho? Na palavra. Isso é só para a gente ter cuidado. E as mensagens que ele fala aos nossos corações hoje. Quais as mensagens que ele fala aos nossos corações hoje? Que ele está falando ao nosso coração hoje? Mensagem de esperança. Mensagem de certeza absoluta. Que através do seu Filho nós vamos para o céu. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós.
Cada um daqueles que se encontram hoje aqui. Ele tem um plano perfeito, imutável. O que é que nós temos que fazer, pastor? Confiar nele, ser direcionado por ele. Esperança e certeza de futuro, somente em Cristo. O salmista não diz, nós não confiamos em bens, em cavalos, não, mas nós confiamos em Deus e no poder de Cristo que age em nós. O que é que ele está falando para a sua igreja, para que nós possamos ser fortes e corajosos? Nós lemos aqui o Salmo, e ele diz justamente isso, quando ele diz lá para Josué, ser forte e corajoso que eu sou contigo. Através da sua palavra ele vem falando, em momentos de dificuldade ele diz, levanta-te, ser forte e corajoso, continua, eu sou contigo, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu vou te sustentar, eu vou te manter, eu vou te fortalecer. É através da sua palavra que ele fala do amor dele, que é um amor incondicional, do perdão de pecados para as nossas vidas. Ele está falando à sua igreja, ele fala justamente desse amor, um amor que é incondicional, um amor que é substitutivo, que oferece perdão, que oferece vida eterna. João 3,16. O que é que ele está oferecendo para a sua igreja hoje? Alegria e paz. Ele não diz, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, outra vez, digo-vos, alegrai-vos. Ele quer que a igreja seja uma igreja jubilosa, que nós venhamos ter gozo na alma, que nós venhamos fazer a vontade de Deus com alegria. E ele diz que ele nos dá paz também, que a paz de Cristo excede todo entendimento. Por isso que as pessoas não entendem essa segurança que nós temos em Cristo. É o mundo de ponta virado, de ponta cabeça, e o crente continua alegre em Cristo e mantendo-se fortalecidos em Cristo. Por isso que Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele nos convida a buscar esse propósito. Qual o propósito das nossas vidas? Qual o significado das nossas vidas? Nós temos que descobrir isso, uma vida com propósito, uma vida que glorifique a Deus através das nossas vidas e nossas escolhas. Por isso que o apóstolo Paulo aqui era um homem obediente, fui em obediência a uma revelação. Hoje ele se revela através da sua palavra. E ele diz, subi, ou fui em obediência. Nunca foi iniciativa humana, não, mas por causa da obediência. A sua ida a Jerusalém, não por pressão. Nós não fazemos nada por pressão aqui, mas nós fazemos porque nós sabemos que estamos fazendo para Deus. O seu trabalho é para Deus, o seu trabalho é para glorificar Deus. Por isso não existe insegurança pessoal, não, mas existe a aprovação de Deus quando nós estamos em obediência, vivemos em obediência. O próprio Senhor disse, Jesus Cristo está lá em João 4, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. É uma decisão que tem que ser tomada nessa noite em obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício que Ele quer hoje é sacrifício de obediência. O sacrifício que agrada a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse culto que agrada a Deus. É as nossas vidas que Ele quer. Obediência a uma revelação. Obediência à revelação de Deus agora através da sua Escritura. É assim que nós temos que viver e ser conduzidos por Deus, meus irmãos. Obediência, a palavra é obediência. Deus dirigiu aquele encontro, Ele tinha que ir a Jerusalém. Ele tinha que mostrar qual o evangelho que ele pregava, que não havia diferença. A diferença era que um ia para um local, para os gentios, e outros ficaria para os da circuncisão. Não há diferença. O que Paulo foi fazer em Jerusalém? Ele vai dizer aqui o que foi que ele foi fazer em Jerusalém. Ele foi em obediência a uma revelação, tá? Olha o que ele foi fazer em Jerusalém. E lhes apresentei o evangelho. Ele apresentou o que ele pregava. A nossa vida tem que ser isso. Apresentar a outras pessoas o evangelho. O que é isso, pastor? A boa nova de salvação. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz, lhe expus o evangelho. O evangelho. O evangelho que eu prego, o evangelho que eu comunico a vocês. Então a gente percebe que não havia o evangelho dos judeus e o evangelho dos gentios, não, mas o evangelho. O verbo aqui é exposição, o que nós estamos fazendo hoje.
expondo a verdade de Deus, comunicando a verdade de Deus, fui e lhes apresentei o evangelho que prego, ou o evangelho que eu faço a exposição. A palavra no grego aqui é literalmente exposição. É o que eu comunico a vocês. A presença do evangelho. Eu apresento o evangelho a vocês. Ele foi para isso. Ele não foi para dividir igreja, não. Ele foi para mostrar que o evangelho estava alinhado com o mesmo evangelho dos apóstolos. O evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho. O que ele pregava, ele ia continuar pregando. A palavra quer dizer isso. O verbo aqui indica uma ação específica e completa, o que ele vinha pregando e o que ele continuaria pregando, quando ele diz, o evangelho que prego, o evangelho que ele vinha pregando e que continuaria pregando. Esse é o papel da igreja. A igreja pregou e continua pregando. O que, pastor? O mesmo evangelho. Por isso que a gente só fala de Jesus, que a salvação é através de Cristo. A mensagem do evangelho consistente. Eu tenho que ter convicção de quem é esse Cristo do evangelho, independentemente do público que eu prego. Se tem 2 ou se tem 3, se tem 100 ou se tem 3, não importa. A convicção da pregação. Paulo pregava o mesmo evangelho, independentemente das pessoas. O evangelho que ele pregava para os judeus, pregava para os gentios. E o que evangelho era esse? Que a salvação é pela graça mediante a fé. A mesma coisa que pregamos hoje. Ele vai dizer, o evangelho que prego entre os gentios, os apóstolos tinham destinado Paulo para ir para os gentios, que somos nós. E ele tinha que pregar justamente a salvação mediante a fé, sem necessidade de circuncisão, obras da lei, inclusão de festas, nada. Necessidade nenhuma de legalismo. O evangelho é isso. Esse é o evangelho, puro e simples. Qual, pastor? Aquele evangelho que está aqui na Bíblia. Eu não preciso incluir, adicionar, subtrair, tirar. Não, simplesmente pregar. O evangelho que prego. Sobre, pastor, a obra do nosso Senhor e Salvador na cruz. É simples. O que é que nós temos que pedir a Deus? Espírito de ousadia, para não perdermos a oportunidade. Esse evangelho que dá livre acesso a Deus através do que Cristo fez por nós. E a estratégia de Paulo aqui, o que é que ele usa? Para não haver divisão, ele diz assim, o evangelho que prego ao gentio, mas fiz isso em particular os que pareciam de maior influência. Paulo aqui não está sendo arrogante, tá? Paulo é um homem pragmático, é um homem prático, é um homem realista, é um homem objetivo. E nós temos que ser assim também. E ele usou o que? Sabedoria pastoral. O que é que Paulo faz? Ele procura quem primeiro? Os líderes da igreja. João, Cefas e Tiago. Tiago, Cefas e João. Os três. Para apresentar o evangelho, para mostrar aos apóstolos que era o mesmo evangelho. Que ele foi separado por Cristo. Que ele era apóstolo também. Então a intenção dele era justamente isso. E ele diz aqui, em particular, teve uma reunião privada primeiro. Por isso que nós temos reunião de liderança. Para tomar a decisão e depois trazer para a igreja. Em particular, privado. Para mostrar a Cefas, a Pedro, a Cefas que é Pedro, a Tiago e a João. Que justamente o evangelho que ele pregava era o mesmo, comunicar as verdades celestiais. Às vezes, preste bem atenção, meus irmãos, conversas que nós temos que ter, às vezes, inicialmente tem que ser conversas privadas, para depois, se necessário, trazer essas conversas a público. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa a privacidade. Ele buscava o quê? O consenso da liderança primeiro. Ele chegou na liderança e diz, é esse o evangelho. O que é que Cefas faz, juntamente com Tiago e João, diz, vai para os gentios, prega aos gentios que nós vamos ficar aqui, juntamente com os judeus. O que é que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui? O reconhecimento da influência dos apóstolos, meus irmãos. Os apóstolos sempre tiveram influência
influência. Por isso que Paulo procura justamente os 12. Ele respeita a posição de liderança dos 3 colunas da igreja. Ele vai dizer aqui, apesar dele ser um fora do tempo, mas ele mostra lá a liderança, que o evangelho que ele pregava era o mesmo. Isso mostra que Paulo era um homem humilde. Nós temos que ter humildade. Os ministérios eram diferentes, um para os judeus, outro para os gentios, Barnabé e Paulo, mas o evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. A mensagem continua a mesma. Então, o que é que o apóstolo Paulo está mostrando aqui também? O apóstolo Paulo está mostrando que o que importa não é o mensageiro, quem está aqui, mas a mensagem ser uma mensagem genuína. O que importa é a mensagem, ela tem que continuar a mesma, porque o evangelho é o mesmo. O apóstolo Paulo vai encerrar aí no finalzinho dizendo assim, ó: mas fiz em particular aos que parecia de maior influência. Ele está falando de Paulo, de Tiago, Cefas e João, para não correr ou ter corrido em vão. Ele disse, ó, para tudo aquilo que eu fiz, as minhas viagens missionárias, as implantações da igreja, a formação de liderança, para mostrar que nada disso aí não foi em vão, não foi inútil, tudo que ele fez. É uma metáfora aqui para a corrida, né? Ele está usando uma metáfora, não corri em vão, a metáfora de uma maratona. Quando a gente lê os escritos de Paulo, o apóstolo Paulo usava muito isso aqui. Então Paulo, ele não duvidava do seu chamado, não duvidava da mensagem, mas o que era que Paulo reconhecia? Que não poderia trazer divisão dentro da igreja. Por isso que ele procura quem? Ele procura a liderança informa ao restante dos 12 e destina Paulo e Barnabé aos gentios. Paulo não queria dividir a igreja, por isso que ele vai e procura quem? A liderança informa para a igreja, e ele continua o seu trabalho, o trabalho eficaz, que avança e o evangelho chega até Araripina. Unidade doutrinária. O apóstolo Paulo sempre quis isso, nunca quis dividir a igreja, não, ao contrário, ele quis manter, ele quis o que? Multiplicar. Os apóstolos tinham que ficar, naquele momento, havia várias confusões acontecendo em Jerusalém, mas ele tinha que sair, para que o evangelho avançasse. É a multiplicação do evangelho, nunca divisão. Era isso que o apóstolo Paulo fazia, unicidade, unidade. A igreja tem que focar nisso, a eficácia da unidade da igreja. Um ministério dividido compromete o testemunho de Cristo aqui na terra. Quer comprometer a palavra de Deus? Divida a igreja. Jesus disse que até o reino das trevas dividido, ele deixa de existir. Eu vou pedir a Luma para colocar aqui, Mateus 12, 25. Vamos ler? Mateus 12, de 25. Nós temos que zelar pelo quê, pastor? Pela unidade da igreja. Era isso que esse grande homem de Deus fazia. Vamos ler juntos, igreja, vamos lá? Mas... olha o que é que Jesus disse aqui, ó. Reino, casa, cidade ou igreja ou qualquer comunidade, um reino dividido subsistirá, deixará de existir. Que era que Paulo zelava, pastor? Unidade, meus irmãos, no meio da adversidade. Por quê? Porque nós somos diversos. Nós somos muitos, digitais diferentes, globo ocular diferente, alguns pensamentos diferentes, mas um em Cristo. O apóstolo Paulo nunca quis dividir, ele quis multiplicar, uma igreja multiplicadora, uma igreja que avança no poder do Evangelho de Cristo, uma igreja que tem solidez, harmonia, comunhão com o corpo de Cristo, Cristo como cabeça. É isso que a igreja tem que ser. Aí sim, seremos mais que vencedores. Nunca houve dúvida que o evangelho era genuíno e verdadeiro, nunca houve da parte de Paulo, nunca houve dúvida nenhuma.
O que era que Paulo não queria? Divisão. Por isso que ele procura quem? Os líderes. Por isso que ele vai quem? Aos líderes, para que os líderes comunicassem à igreja. Está vendo aí, ó? Congregacional, o modo dos apóstolos. Igual nossa igreja, congregacional. Vai para os líderes depois traz. Congregacional. O apóstolo Paulo não queria dividir, mas unir a igreja e multiplicar o reino de Deus aqui na terra. E essa tem que ser a intenção da igreja. E essa tem que ser a intenção da igreja. Essa tem que ser, buscar o que, pastor? Fortalecer a unidade da igreja. A unidade da igreja. A fé da igreja. Suportando uns aos outros, dando suporte. Esse era o desejo máximo. E esse tem que ser o desejo máximo de cada crente. Não perder tempo. O apóstolo Paulo não queria perder tempo. Para o apóstolo Paulo, tempo era salvação e tempo é salvação. Quando a igreja perde tempo se dividindo, ela deixa de produzir, ela deixa de multiplicar para a glória de Deus. Não podemos perder tempo. Isso tudo que Paulo fazia era zelo pela obra de Deus. A preocupação com Paulo era no futuro. O futuro de quê? Do ministério apostólico e o avanço do reino de Deus. Ele desejava, o desejo dele é que a obra continuasse, que a obra continue, independentemente de quem seja quem está pregando. O apóstolo Paulo nunca teve isso. Ele disse lá, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. A visão da igreja tem que ser essa. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento para a glória de Deus é o próprio Senhor. É Ele que sustenta a sua igreja. É Ele que quebra as barreiras e os obstáculos para que a igreja continue, para que nós mantenhamos a boa convivência em amor, sustentando os novos convertidos, renovando a força espiritual dos mais antigos que às vezes estão cansados, alimentando através da palavra, sustentando e fortalecendo os novos convertidos para a glória de Deus. É assim que nós temos que fazer. Deixa eu tirar alguns princípios aqui, teológicos, desse versículo aqui que a gente falou, só para a gente entender algumas coisas teologicamente, o que está na Bíblia aqui para a gente entender, tá? Paulo recebe uma revelação direta, primeiro, Paulo recebe uma revelação direta. Hoje, nossa revelação está onde? Que já foi falado? Nas Escrituras. Primeiro princípio é esse, revelação direta, descrevia um tempo. Revelação hoje através das Escrituras. Jesus pode aparecer para uma pessoa? Pode, mas ele não deixou suas Escrituras? Deus pode abrir o mar vermelho novamente? Pode, mas era um momento ali, 2 momentos que tinha, descreveu, descritiva. Qual é a norma agora? Normativa, pastor, palavra. É aqui que ele se revela. Então, isso é teologia pura na veia. Não tem mais revelações hoje. Por quê, pastor? Porque fechou 66. O que é a confirmação? Através da palavra. Revelação não. O que há hoje, pastor? Iluminação, para entendermos a vontade de Deus. Revelação não. São 66. Mais de 40 autores, inspirados e revelados por Deus. Deus soprou. Então, é através da palavra. Então, esse é o primeiro princípio teológico. Falou de várias maneiras. Hoje ele fala através da palavra, através das suas palavras, através da sua palavra. O princípio é esse. Tá? Do jeito que Paulo foi dirigido naquela época, Deus continua dirigindo seus filhos, a sua igreja, através de quê, pastor? Da sua palavra. Esse é o primeiro princípio. Segundo, a consistência do evangelho. Não muda. Então essas igrejas novas que surgem aí, não querendo trazer doutrinas novas, é o mesmo. Ele é imutável, não muda, não precisa incluir, subtrair, nada, nem mercadejar.
Porque se for de Deus e se for verdadeiramente filho de Deus, vai ficar na igreja. Vai ficar na igreja. Não precisa mercadejar. O que precisa é só pregar. Quem vai para o céu é a igreja verdadeira, aquela que vai ser peneirada. Não é aquela que vai ser massageada, não, mas a que vai ser peneirada. Nós estamos sendo peneirados. Por isso que nós passamos por dificuldades. A peneira de Deus, ó. Igual o britador, né, meus irmãos, que tem um britador. Olha o britador lá, separando, peneirando. Estou trazendo para o britador aqui, mas é justamente o trigo, peneirando o trigo. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. A consistência não muda. A graça é universal. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É através da graça, é através da estrutura montada por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que vai nos conduzir ao céu. Outra questão teológica, a unidade no meio da diversidade. Paulo valorizava a unidade, não quebrava, não dividia, porque um reino dividido subsiste, deixa de existir. Igrejas que morrem por causa de divisão. Divisão prejudica, a vontade própria, a vontade humana prejudica. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, a vontade do corpo, o corpo bem ajustado. É isso que nós temos que fazer. Outro princípio teológico, a sabedoria na comunicação. Paulo evitava confrontos que não agradavam a Deus. O que é que ele faz? Procura a liderança em humildade. Foi lá e respeitava os apóstolos. Apesar de dizer, eu sou o menor deles, mas trabalhei muito mais do que todos eles. Mas sou o pior dos pecadores. Respeitava. Então nós temos que evitar teologicamente controvérsias que não agradam a Deus. Meu irmão, o que não agrada a Deus? É uma controvérsia para mostrar que eu sei mais teologia do que o outro? Não! O princípio é evitar e fortalecer a unidade da igreja, Cristo não dividindo, mas preservando a unidade da igreja. É isso que nós temos que fazer. E eu encerro para a gente com algumas aplicações, tá? Para nós, que somos líderes, ou aqui ou em casa, primeira coisa, o tempo de Deus. Espere pelo tempo de Deus, não force portas, não apresse processos, aguarde o tempo de Deus. Irmandade, cerque-se de pessoas fiéis, cerque-se de pessoas verdadeiras, cerque-se de pessoas comprometidas com Deus. Terceiro, direção divina. Direção divina, busque sempre a orientação de Deus, antes de qualquer tomada de decisão na sua vida. Não importa, vai comprar uma camisa, pergunte a Deus, peça a orientação de Deus. Vai comprar um sapato, peça a orientação de Deus. Tudo, em tudo, pastor, em tudo. Quarto, consistência. Mantenha a mesma mensagem, em público ou em particular. Não mude por causa das pessoas. Não, hoje eu sou um camaleão, hoje eu estou de verde, hoje eu estou de azul, hoje eu choro, amanhã eu grito. Não, consistência, independentemente de quem venha pela frente. Eu sou, o pastor gosta de dizer, pastor neopentecostais, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pronto, está aqui, vou acompanhar eles, meus irmãos neo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pronto, pode seguir aí. Vou acompanhar nisso aqui. Nisso aqui eu vou. Eu sou o que eles dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Que Deus possa nos dar sabedoria, meus amados irmãos. Sabedoria. Use estratégias. Tenha prudência para resolver questões. Nós já fomos imaturos na fé. Evite conflitos. Evite conflitos. Para nós que somos da igreja, nós temos que buscar consenso nas questões essenciais da fé.
tá? Não polêmicas, sem necessidade. Tem pessoas que gostam. Respeito à liderança. Paulo respeitava. Nós temos que respeitar. Se Deus colocou alguém em posição de influência, é porque Ele escolheu. E se Ele escolheu, Ele prepara, capacita. E aquele preparado e capacitado, faça a sua parte, conforme a vontade de Deus. Não deixe de evangelizar. Mantenha o foco. Não perca a oportunidade. Para nós que estamos aqui ainda, a autoridade da Escritura em nossas vidas, ela tem autoridade sobre a igreja. Não é pastor, não é ninguém. Presidente, vice-presidente, é a Bíblia. É a autoridade máxima da igreja. Aí sim, ela é a autoridade da igreja. Confie na palavra de Deus, acima de opiniões humanas e desnecessárias. As desnecessárias. Não deixe de procurar um irmão que tem boa cabeça para orientar você. Mas acima de tudo, a orientação da palavra de Deus. Perseverança. Não pare. Não pare, continue. Continue firme, mesmo sendo questionado. Vai aparecer questionamentos, meus irmãos. Mas Deus nos mantém, Deus nos sustenta, através da sua palavra. Não olhe para o que eles falem, ou o que eles estão falando. E eu termino com a palavra, eu creio que essa fecha com chave de ouro. Humildade. Sermão da montanha. Os humildes herdarão o reino dos céus. Esteja disposto a defender sempre sua fé, mas com mansidão e pureza de coração. Falta só um minuto, gente. Eu não vou abrir hoje. Vamos orar e eu vou garantir que eu vou terminar mais tarde. Nós vamos bolar um negócio aqui para a gente fazer perguntas e respostas depois aqui. Um pinga-fogo aqui. Vou sentar aqui, os irmãos perguntam, vou trazer mais os obreiros aqui. Aí faz 3 perguntas, os obreiros respondem e eu fico só na orientação, sendo o mediador das perguntas. Vamos bolar isso aí direitinho. Vai tirar 15 ou 20 minutos só para perguntas e respostas. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite, ó Deus. Gratos, Pai Santo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Ó Deus, pela Tua maravilhosa graça, que Tu nos mostrou. Ó Deus, que nós temos que viver em obediência. Que nós temos que pregar o Evangelho. Que nós temos, ó Deus, que ter humildade para nunca dividir a igreja. Ó Deus, um versículo tão pequeno, mas tão poderoso. Cheio de implicações e aplicações para as nossas vidas. Que o Senhor tenha falado grandemente aos nossos corações, mas que nós não possamos ser somente ouvintes, mas praticantes e participantes, ó Deus, da Tua palavra. Nós possamos viver de fato e de verdade, sendo Tuas testemunhas aqui na terra. Fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Renova a nossa fé, ó Deus. Reanima aqueles que estão, ó Deus, abatidos. Coloca de pé o cansado, ó Deus, renova as forças dos fracos. Ó Deus, vai de encontro àqueles que estão enfermos. Ó Deus, curando, sarando, renovando, restaurando. Direciona as nossas vidas, Pai. Guia-nos, ó Deus. E que nós possamos ser direcionados através da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Orienta-nos, ó Deus, mesmo quando nós não sabemos orar. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, a nossa insignificância. Ó Deus, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça. Ó Deus, para a glória do Teu nome. Que nós venhamos, ó Deus, ser aquilo que o Senhor disse que nós deveríamos ser, ó Deus, sal e luz, sal da terra e luz do mundo, para impactar outras pessoas, ó Deus, ao nosso derredor. Começando, ó Deus, pelos de casa que estão mais perto, que às vezes a luta começa ali, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor tem planos e propósitos, e nenhum deles serão frustrados, ó Deus. E cremos no Teu agir poderoso no nosso meio, que o Senhor sustenta todas as coisas com o poder da Tua palavra, e que a igreja está na palma das Tuas mãos.
E nós confiamos no Senhor, e nós não tiraremos os olhos no Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e nos dê, ó Deus, um restante de semana na Tua presença, e que seja uma semana abençoada e abençoadora. Essa é nossa oração, ó Deus, em nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.